Pessoal da torcida tricolor, o São Paulo foi ao Maracanã enfrentar o Fluminense, precisando da vitória até para trazer um moral pro grupo, depois da eliminação traumática pela Copa do Brasil. O São Paulo está em evolução, mas a própria torcida tem dificuldades em aceitar, porque é sempre o mesmo enredo. O São Paulo briga, luta, perde, não disputa título, não consegue nada. E esse começo de brasileiro, o São Paulo poderia mostrar essa evolução e teve oportunidades contra o Fluminense. Era uma partida para o São Paulo vencer, porque é uma equipe grande que jogava em casa, então o Fluminense no Maracanã traria um pouco de moral, traria um alento, e se o São Paulo vencesse a partida, até como colocou bem o Alê no Jogos SPFC ou o Twitter dele, o São Paulo teria ido para a segunda posição da tabela e acabou caindo para a sétima, porque tomou um improvável gol no finzinho, aos 43 do segundo tempo. Então o São Paulo conseguiu fazer um gol, tinha a partida nas mãos, fez um primeiro tempo até que razoável, criou um pouco de jogadas, mas a verdade é que falta um pouco de criatividade para o São Paulo. Tudo fica em cima do Nenê e o São Paulo ainda está tentando recuperar Diego Souza. Então agora vamos falar o que deu errado. É óbvio que é um jogo que traz muita angústia para o torcedor e muita angústia para mim. Mais uma vez eu tive que demorar a começar o vídeo porque é difícil controlar a emoção num jogo em que você está vencendo, você está conseguindo uma primeira vitória, está trazendo uma perspectiva nova, está trazendo assim um pouco... E daí aos 43 permite o empate do adversário. Então, é muito complicado. Então, assim, primeiro eu vou falar da recuperação de Diego Souza. Eu sou muito favorável à recuperação de Diego Souza. Acho que São Paulo precisa realmente recuperar um investimento de quase 10 milhões. E a gente já vai falar sobre esse investimento ainda para analisar esse jogo, porque esse investimento entra na análise desse jogo. São Paulo gastou muito. Ao contrário do que aconteceu nos últimos anos, o São Paulo gastou muito e contratou muito mal. E não dá agora para botar a culpa no Leco. Eu não estou defendendo o Leco. Acho que o primeiro ano de administração dele, desse novo mandato, foi muito ruim. Acho que foi muito ruim. Mas depois ele se cercou de pessoas às quais eu confio. Raí, Ricardo Rocha, Lugano, para fazer uma mudança no São Paulo. O Raí errou muito a mão nas contratações, mas algumas delas ainda podem dar certo. Uma delas, o que eu falei até agora, o Nenê. O Nenê está jogando bem, é um cara esforçado, é um cara que rende muito pro time. Mas ele precisa ter um pouco mais de suporte ali. E aí que tá faltando as peças. São Paulo hoje colocou o Regis na lateral esquerda. Por quê? Porque não tem um lateral de esquerda, um lateral esquerdo confiável. O Reinaldo tá machucado. Vamos ver como é que ele volta. Mas mesmo o Reinaldo não é assim um lateral esquerdo para suprir qualquer carência, e o Militão continua improvisado na direita. Então, assim, hoje, no jogo, o Regis foi muito bem, principalmente no primeiro tempo, depois cansou. O Petros foi muito bem, o Marcos Guilherme entrou muito bem, e é aquele tipo de jogador que o São Paulo pode perder, porque é um jogador que chama pouco atenção, então não creio que o São Paulo fizesse esforço. Eu não estou dizendo que alguém já está atrás do Marcos Guilherme, não é isso. Mas é o tipo de jogador que pode sair à toa se o São Paulo não descuidar e pode ir bem em outra equipe, não é um jogador ruim. Mas vamos voltar a falar do Diego Souza. O Diego Souza não consegue jogar no meio, porque no meio precisa jogar o Nenê, não dá para jogar Nenê e Diego Souza na mesma área de campo. Os dois têm profundas dificuldades na marcação. O Nenê por conta da idade e o Diego Souza sabe-se lá por quê. Porque era para ele estar jogando, era para ele ter essa condição, ele não tem uma condição física, ele não tem velocidade. E não me parece que ele esteja tão empenhado assim, o que é assustador. O Diego Souza joga numa posição, concorre ali com o Nenê, o que impossibilita também de os dois jogarem juntos, porque fica muito pesado para o restante do time. Tanto que não é à toa que a molecada, o Lisieiro saiu, o Regis saiu, porque você sobrecarrega todo mundo que está correndo ali pelos dois. O Nenê ainda justifica, o Nenê tem uma produção. E o Nenê, que fique bem claro, o Nenê voltou para marcar nesse jogo, tirou algumas bolas da defesa, correu, mas ele tem que se poupar, ele precisa se poupar, e que ele tem inteligência para fazer isso. O Diego Souza, ele simplesmente se poupa o jogo inteiro, o tempo todo. Então, assim, não creio que ele fosse render mais na meia, porque o que parece há uma lentidão, há uma apatia no jogador que é inexplicável. Tá? E aí, quando o Trellis entrou, a diferença que o Trellis fez em 10 minutos de prender a bola, de gerar, de segurar, foi muito mais do que os 77 minutos. Então, assim, o Aguirre errou em manter o Diego Souza tanto tempo. Errou em manter tanto tempo, foi irresponsável em manter tanto tempo, mas eu gosto do trabalho do Aguirre nesse começo, tá trazendo o São Paulo está evoluindo, apesar desse empate, apesar desse irritante empate, de ter tomado um gol, e muita gente vai falar, o São Paulo recuou, é isso que eu tô falando aqui.
Quando você sobrecarrega o time por conta de correr em função do Diego Souza que não ajuda na marcação, que não prende a bola na frente, você tem que correr porque você vai e a bola já volta. Você vai sobrecarregar todo mundo. Aí cansa. Aí o São Paulo não tem boas peças. E aí vem o outro ponto da minha crítica, e de novo eu vou falar, não dá para responsabilizar a diretoria, porque o São Paulo abriu o caixa e contratou os jogadores, comprou os jogadores. Foi o time que mais investiu. Um time que mais investiu não pode ter uma deficiência de não ter laterais esquerdos à altura, laterais direitos à altura, não ter opções de meias. Né? Nós temos o Cueva, que é um jogador que simplesmente não se compromete. Nós temos o Nenê, que é muito esforçado, mas só tem ele. E não pode só ter ele. E aí tem o Diego Souza, que a gente quer recuperar. A gente não pode comprometer o São Paulo. Não dá para comprometer o São Paulo por conta do Diego Souza. Então, um resumo rápido do jogo e respeitando aí os dois lados, os dois times que são duas equipes grandes. O São Paulo jogou, foi para cima do Fluminense, de um jeito até bastante improvável, mas sem objetividades. O Fluminense devolveu, mas o São Paulo teve o controle da partida em determinados momentos. Acabou insistindo em uma jogada que pressionou e foi mais contundente. E eu vou até mostrar os gols aí. Acabou insistindo, os gols a gente sempre pega do UOL e coloca aí para vocês. Acabou insistindo, depois de 3 cobranças de escanteio seguidas, né? O Nenê cobra esse escanteio, esse que é o 3º escanteio seguido. O Nenê cobra, aí o Militão desvia, a bola bate na trave, o Diego Souza desvia, o goleiro faz um milagre, ele estoura na trave, e aí o próprio Militão consegue colocar para dentro. Pausa para tomar uma água aqui que... Então tá aí o replay do lance, né? O Nenê bate, a subida aí do Militão, Diego Souza e o próprio Militão, a bola chorou e entrou. O São Paulo tinha tudo para segurar o placar. E aí no segundo tempo já tinha entrado aí o Edmar, o Jusilei tá ali na marcação, um cruzamento. O Arboleda ficou reclamando de falta, mas a verdade é que o Arboleda também errou o tempo da bola, né? Mas o próprio jogador do Fluminense, que fez o gol, ele admite em entrevistas que ele usou o ombro. E se ele usou o ombro, ele confessou que sim, fez a falta. Ele fez a falta, uma jogada de ombro, mas é daquelas faltas que dificilmente o árbitro marca. Se ele usou o ombro nas costas não vale, não pode. Mas ele fala isso, ele deixa claro, não, eu usei o ombro, disputa de bola normal. Disputa de bola normal é ombro com ombro. Ombro com costa, não, com as costas, né? Ombro em contato com as costas é faltosa. Mas não foi isso, o Arboleda não acertou o tempo da bola, ele falhou feio no gol. Assim, o que acontece, como eu sempre falo aqui, zagueiros falham, mesmo zagueiros bons, vez ou outra vão falhar e continuarão sendo bons zagueiros. O que não pode é falhar clamorosamente sempre. O Arboleda é o melhor zagueiro que temos hoje no elenco, um jogador que é muito raçudo, tem um perfil que a torcida gosta de ser assim, um cara com bastante presença, com jogo de corpo e tal, só que nesse lance ali, ele não só é empurrado, ok, teve lance faltoso, mas ele também está sem o tempo da bola. Então, apesar da falha, o Sidão, muita gente questiona se ele podia ou não ter saído na bola, ele já tinha sido ajudado na trave no lance anterior, e aí acabou saindo o gol. Então, os comentários, o São Paulo recuou, o time do Aguirre recua. Gente, uma recuada é até natural depois que faz o gol, o time recuar um pouco. Os próprios jogadores se dão conta e tentam prender mais a bola. Mas no caso de São Paulo, nem foi tanto isso. Tem uma hora que acaba o gás de você atacar com um atacante, sem um atacante, né? Se atacar sem um atacante, sem o Diego Souza. Enquanto o Diego Souza ficou lá, ele comprometeu todo o resto. Então, assim, quer recuperar o Diego Souza? Eu acho muito justo que se recupere. Mas vamos escolher o momento do jogador entrar na partida ou escolher um adversário. Vamos deixar ele mais no Morumbi. Vamos ver se ele está com condicionamento físico à altura dos demais jogadores, porque não parece. E aí o São Paulo acabou jogando 2 pontos pela janela, 2 importantíssimos pontos para a janela, 2 pontos que podem decidir o que vai ser o São Paulo no campeonato. Então, assim, o time do São Paulo precisa lembrar que todo jogo no Campeonato Brasileiro é uma final, precisa estar atento, precisa aprender, e a gente precisa parar de tomar gol no final do jogo. É muita desatenção, é muita bobagem, né? O time do São Paulo ali, quer dizer, tinha colocado o Edmar na lateral esquerda, e aí toma um gol pelo lado direito do campo, depois que faz a troca porque o Liseiro estava cansado. O São Paulo precisa ver. Não dá simplesmente para colocar tudo nas costas do Aguirre. A gente precisa lembrar uma coisa. O São Paulo tem um elenco fraco, mal montado. Gastou muito e não supriu algumas carências. Não quer dizer... Eu vou até colocar melhor. Não quer dizer que esse time não possa vir a render. O Nenê vai render,
o Valdívia parece render, o Petros aí tá se recuperando, começou mal o ano, já tá fazendo aí uma outra partida, hoje ele foi muito bem. Esse Regis parece ser uma boa contratação, então não tá essa tragédia toda. Mas a gente ainda não tem um goleiro 100% confiável, né? Ou a gente tá entre Sidão e Jean, e os dois não se mostraram à altura da camisa e das exigências do clube. Nós não temos opções para lateral aí, a gente tá improvisando a lateral direita o Militão, e por improvisar o Militão na lateral direita, a gente acaba improvisando o Regis, que originalmente joga mais pela direita, na lateral esquerda. Tudo bem que ele tá segurando a barra ali, até que o Reinaldo se recupere e a gente vê se o Reinaldo tem condições. E ali no meio a gente não tem tantos volantes que saibam sair jogando, a gente tem o Nenê, que é um jogador muito bom e que está fazendo um bom papel, mas que é um jogador veterano, então ele precisa ser resguardado ali pelos defensores, apesar de hoje ter corrido, eu faço essa ressalva, gente, porque o Nenê estava implacável. E nós temos o Diego Souza que a gente quer recuperar, e esse eu acho muito difícil, tá? Eu acho improvável, mas penso que o São Paulo tem que recuperar, não dá pra ficar liberando o jogador como o Vasco queria. Ô São Paulo, manda o jogador, paga o salário de jogador, que mais quer? Psicólogo, tratamento, massagista. O São Paulo também não pode ser uma mãe pra todo mundo, a gente respeita tudo quanto é agremiação, mas não dá, o São Paulo gastou muito porque errou, precisa recuperar para recuperar esse investimento. Tá bom? É isso, não tem muito o que falar do jogo de hoje. É um feriado que a gente vai passar aí muito complicado, um feriado que a gente vai passar muito triste, mas aí eu peço para a galera, sempre que puder aí, compartilhar o vídeo, assinar as notificações para que vocês saibam quando é que a gente faz vídeos novos. A gente tem 2 programas aí para entrar e nessa semana talvez a gente até coloque o do Raí na segunda-feira, amanhã às 9 da noite. É possível que a gente coloque aí, fiquem de olho nas nossas redes sociais que a gente vai avisar no Twitter, @falabandana. E quem quiser falar comigo, gente, eu tô sempre no Twitter. Então é só fazer pergunta lá, marcou no Twitter e eu vou responder. O Instagram é a Vives que toma conta, vocês falarem no Twitter, no Instagram alguma coisa, ela vai me mostrar, mas ela que vai responder, porque ela manja mais o Paranauê do Twitter. E aqui no YouTube, nós dois lemos, e quando eu respondo por texto, sou eu que estou respondendo mesmo. É alguma coisa mais contundente, tem muito comentário. Tá bom? Então assim, assinem, notifiquem, compartilhem. Na terça-feira tem a live pra gente discutir tudo isso que aconteceu e a gente vai repensar e analisar o panorama no Campeonato Brasileiro, na Sul-Americana, porque na Copa do Brasil o sonho já foi, né? Então é isso. Um abração pra todo mundo e até o próximo vídeo.